Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Tenho aqui pontos de luz nessa mesa dos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Liliane Colório e Rafael Sartori. Vamos conversar hoje, gente, sobre bem-estar, né? Na arquitetura, né? Nos ambientes, nos espaços. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Gente, a Lili já participou aqui no início do ano conosco, num bate-papo sobre design de interiores. Ela falou muitas coisas relacionadas a isso, esse mundo, né? E trouxe também esses aspectos voltados para o bem-estar, e hoje a gente vai aprofundar com o Rafa aqui. Eles são sócios, né? Já tem uma caminhada juntos, né? E acho que eles trazem muito equilíbrio. É isso que vocês vão ver hoje na questão da harmonização dos espaços, né? Nessa composição. E eles vão falar muito mais sobre isso hoje. Então, para a gente começar nesse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse. Então vamos lá. O meu nome é Liliane, como a Ju falou, né? Liliane Colório, sou designer de interiores desde 2015, aqui na região da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, litoral, enfim. E agora a gente já está atuando um pouquinho mais longe, né? Brasil, exterior, então temos projetos espalhados aí por várias partes do mundo. E eu venho de uma transição de carreira, né? Eu sou formada em marketing. E há uns anos atrás eu decidi seguir meu coração e me aprofundar ali naquilo que eu sempre quis fazer, que é o design de interiores, né? Porque vem aliado a um propósito. Eu sempre quis poder trabalhar com algo que melhorasse a vida das pessoas, né? Trazer mais conforto, mais bem-estar, que eu pudesse entrar na vida das pessoas de alguma maneira. E o design veio bem de encontro a isso, né? Então, quando a gente finaliza um projeto, uma obra, que seja, o ambiente que seja, né? E a gente sabe que um pouquinho de nós ficou naquele ambiente, ficou naquele espaço, né? Que a gente ajudou uma família, um cliente a realizar seu sonho, a ter sua casa mais bem pensada, mais bem planejada e vai construir momentos felizes ali nos novos espaços. Que show. E o Rafa tá estreando aqui com a gente hoje. Primeira vez. É a primeira de vários. Ainda vai voltar. Amém. Amém. Então, Rafa, conta um pouquinho. Bom, meu nome é Rafael Sartori, eu sou arquiteto e, por incrível que pareça, isso eu fui descobrir agora, mas eu sempre quis ser arquiteto desde pequeno. Eu, pequenininho, 4, 5 anos, nem sabia escrever direito, eu desenhava casas já. E era casas com tudo que vocês podem imaginar. Tinha escada, tinha chaminé, tinha os encanamentos. Olha. Casa meio completa, assim. Eu olho hoje em dia e digo, nossa, é quase um projeto. Quase. E depois fui fazer faculdade, me formei, aí conheci a Lili no meio dessa jornada. A gente tá em sociedade, quase uma irmandade, muito mais do que sociedade. Já agora quase 5 anos, basicamente. E o meu propósito é muito alinhado com o dela. Porque a gente tem a honra e a responsabilidade de entrar na casa das pessoas, no íntimo das pessoas, na rotina, e melhorar um pouquinho que seja a rotina, a vida das pessoas, o bem-estar, através dos projetos. É uma profissão linda, mas envolve muita responsabilidade. Quando a gente lida com o sonho de alguém, com o dinheiro de alguém, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. E eu adoro essa loucura toda, no final das contas, eu adoro. Faz parte da tua essência, né? Adoro. Tu mesmo já disse, a gente tem, né, sinais. Tem, desde né? sempre. Desde criança, a gente já vai trazendo dentro desse lúdico coisas que a gente gosta de fazer, né? Então a gente já vai dando alguns sinais. E vou puxar esse gancho que tu trouxe agora, Rafa, pra gente começar esse bate-papo, falando dessa responsabilidade, mas também da habilidade de vocês, enquanto profissionais, conseguirem fazer essa leitura, né? Não só num briefing, mas vai muito além disso, né? Que é entender essa essência do cliente deles. A Lili já falou na outra oportunidade aqui, que vocês têm esse cuidado, né? De respeitar a identidade do cliente, né? A essência dele, e realmente trazer para os ambientes o que ele deseja. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. As respostas para tudo estão sempre no cliente. A gente costuma falar isso. Então, desde o primeiro momento que a gente conversa com uma pessoa para entender o que ela busca, ela já vai nos dando respostas nas entrelinhas, assim. São os sinais, né, que tu mesma falou. O cliente vai nos dando sinais.
E aí é quase um trabalho de psicologia, que a gente vai criando essa habilidade conforme a estrada vai nos levando, né? Com as perguntas poderosas também. Exato, mas a gente já vai entendendo a essência do cliente já na primeira conversa. Se ele vai para um estilo um pouquinho mais clássico, um pouquinho mais industrial, se ele busca mais elementos, menos elementos, o quanto que ele quer investir, todas essas questões. Então, é muita sensibilidade da nossa parte. Um projeto é uma lapidação de ideias. Então, a gente vai, num primeiro momento, sempre apresentar a primeira ideia para o cliente e, junto com ele, a gente vai lapidando esse diamante, vamos dizer assim, até chegar no 100%. Exatamente. O projeto, ele não acontece só com o Rafa e com a Lili. A gente é 50% do processo, até menos, né, Rafa? O restante é o cliente. Então, a gente ouve muito o nosso cliente. Então, a gente senta, escuta, entende o que ele sonha, né? O que ele espera dessa nova casa, desse novo lar, desse novo projeto, desse ambiente, independente do tamanho, né? Qual que é o sonho? O que ele visualizou, o que ele idealizou? Né? Então, o cliente, ele é parte fundamental de todo o processo do projeto. Até porque tem que também ficar, digamos, alinhando essas expectativas com eles, Sim, né? tudo. Porque nem todo mundo tem essa capacidade de poder enxergar o que vocês estão mostrando, né? De uma certa forma, né? Um projeto que está no papel. Exatamente. Hoje temos, né, na tecnologia também, vocês têm outras formas de fazer essa apresentação, né? A gente se considera fios condutores. Então, a gente vai orientar o cliente nas melhores escolhas sempre. Tanto de funcionalidade, quanto da parte física mesmo. Por exemplo, escolher um tecido de sofá, qual que é melhor para cada caso, se tem pet em casa, se não tem, se tem criança pequena, se não tem, existe toda essa parte, existe a parte técnica, mas o cliente sempre é o rei da casa, a gente diz. Então, as decisões sempre são do cliente, porque a casa é dele e é para ele, e a gente faz um projeto exclusivo para cada cliente, não existe um copia e cola. Cada projeto é único, porque cada família e cada pessoa são únicas também. Exatamente. Então, a gente pensa tem uma história muito nisso, tem uma única. história. E o cliente, ele chega no escritório muito cheio de ideias, né? Ah, eu quero assim, eu quero assado, eu quero a geladeira tal, a TV tal. E a gente vai ouvindo e anotando tudo isso. E por muitas vezes que a gente vai desenhar o projeto, talvez a geladeira dos sonhos não cabe, né? A gente vai ter que adequar aquele projeto, aquele ambiente. Mas isso que é o importante, a gente ouve as ideias, a gente tenta realizar esses desejos todos, né, adequar esses desejos todos, né, e faz parte do nosso trabalho também propor novas ideias, né. O cliente vem com as dele, mas acho que a gente também tem esse papel. Então, olha, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado, mas tudo dentro do gosto, das preferências, do bolso dele, sabe? Então, a gente tem que compilar ali um monte de fatores, né, para chegar num resultado legal, bacana. A gente dá uma provocadinha no cliente, na melhor das intenções. Porque às vezes a pessoa tá imaginando algo e a gente vai propor algo completamente diferente do que ela tava imaginando e ela vai gostar muito da ideia. Ou não. Aí a gente volta pro projeto e faz o ajuste, não tem problema. Mas faz parte do nosso trabalho propor uma ideia nova, né? Sim, e é legal que vocês trouxeram essa questão de ter foco no cliente, obviamente, e entendê-lo para poder atender, porque na verdade quem é que vai usufruir depois, né? Sim, é ele vai viver dentro daquele ambiente, aquele ambiente tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Mas o que a gente quer trazer hoje aqui, dentro desse bate-papo, eu quero também trazer a visão de vocês com relação ao bem-estar, de como que ele vai... como é que ele vai ocupar esses espaços? Tem a funcionalidade que tu trouxe, né, Rafa, também, que tem vários elementos que são importantes visando a funcionalidade, mas também de que forma, enquanto vocês, quanto profissionais, podem provocar esse bem-estar também para essas pessoas. Eu acho que uma das primeiras coisas é que a gente pensa em tudo ao mesmo tempo. Então, a gente não vai pensar só em um objeto por vez. É tudo junto. Então, é a marcenaria, é o sofá, é o tapete, é a cortina, é a iluminação, é a pedra da bancada, é a cuba que tu vai usar na cozinha, é o teu fogão, é onde está o teu forno, onde tu guarda os teus talheres. É tudo funcionando ao mesmo tempo. Pra desde que tu entra em casa, tu respire assim, tô em casa. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que funciona, as coisas estão no lugar que eu quero que estejam, personalizadas para cada um. E esse, eu acho que é o nosso desafio e é a beleza do nosso trabalho também. Pensar em todos os elementos ao mesmo tempo. E quando os elementos todos funcionam junto, é aí que vem o bem-estar dentro de casa. Porque as coisas estão funcionando e estão harmônicas na parte visual também. As coisas estão combinando, estão conversando, a luz tá na cor certa pra gente relaxar em casa. Então são todos os elementos juntos. Essa é uma das percepções do bem-estar. Tudo funcionando ao mesmo tempo.
E o bem-estar, além dos itens de decoração, as cores que a gente utiliza, intensidade de luz, de iluminação, uma premissa muito importante é a organização, né? A gente não tá nem falando de luxo aqui, né, Rafa? Assim, é de tu chegar em casa, onde é que tu vai colocar a tua chave de casa, a chave do carro, o teu boleto que chegou, o teu sapato que tu veio da rua. Então, a gente trazer ali um caminho de organização, de harmonia, de equilíbrio, de facilitação, porque hoje em dia todo mundo tem um dia a dia corridíssimo, né? Então, a casa, ela tem que trabalhar para nós e não ao contrário. Né? A casa é viva, a casa se movimenta junto com a gente. A gente não pode ter uma casa estática onde a gente não consegue mexer nada e que te dá muito trabalho, muita manutenção. Então, além do gosto, da preferência, né, das ideias do cliente, a gente trazer tudo isso, que nem o Rafa bem colocou, né, harmonizar tudo isso, pensar até onde vai colocar o talher lá na cozinha, né, porque a casa ela tem que funcionar. Ela vai te acompanhar, ela é viva, ela vai estar ali o tempo todo em movimentação junto com a gente, né? Então, e a organização, ela traz muito isso do bem-estar. A praticidade também. A praticidade. Até, por exemplo, vou escolher uma mesinha de centro para minha sala. Tamanho adequado, até o cantinho da mesa para não ser tão pontudo, para te não bater a canela. Então, a gente vai pensar em todos esses detalhes, porque no dia a dia não parece... mas incomoda. São esses detalhes pequenos que, se eles não forem pensados antes, eles vão incomodar no dia a dia. Inclusive, casas maiores, a gente percebe que tem alguns espaços que muitas vezes não são tão bem utilizados, né? Porque ou não fez sentido, né? Aquele espaço ali eu não me sinto bem, ou aconchegante, ou por outros motivos eu acabo não utilizando bem os meus espaços de casa, né? Exatamente. E a casa, ela é uma coleção de coisas importantes para nós, de objetos importantes, de memórias vividas, sabe? Então, cada família é única, cada projeto é único, não existe 2 projetos iguais, sabe? Tem clientes que querem expor, por exemplo, seus objetos de arte, suas coleções, suas fotos, outros que não, outros querem seu cantinho de meditação, outros querem seu cantinho verde. Então, a gente vai aprimorando tudo isso, vai traduzindo todos esses desejos para projeto, né? Pra gente, quando chegar lá na hora de apresentar, o cliente viu que houve toda essa preocupação, essa interferência, né? De trazer para dentro da casa dele aquilo que é importante para ele, sabe? Então, isso é muito importante. O cliente se olhar e dizer, nossa, essa é a minha casa, eu me vejo aqui. Esse é o meu lar, sabe? Ele precisa ter essa identificação com o lar. O projeto não é para a Lili e para o Rafa, né? Do nosso gosto, né? A gente tem que pensar no gosto do cliente. Então, quando ele chega em casa, ele tem que saber que é a casa dele. Nossa, essa casa me representa. É essa sensação que a gente tem que passar para ele. Aquela casa que abraça, aquele acolhimento, aquele aconchego. Muito mais que tendências, né? Muito mais que tendências. Vai muito além nesse tipo de trabalho. Mas vocês estão falando bastante com foco no cliente, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre como vocês juntos funcionam, né? Então, assim, trazendo esse equilíbrio, né? O Rafa mais voltado para essa parte mais concreta, de uma certa forma, né? Onde tem toda a estrutura, e a Lili também pensando em conjunto nessa harmonização dentro do design. Então, como que vocês, em termos de estilos, vamos supor, do cliente, né? Que é aquele cliente que gosta de uma coisa mais clean, né? Gosta de uma coisa mais... talvez mais enxuta, mais minimalista. Como que tu pode estar agregando nesse projeto? Como que vocês conversam? Lá no escritório a gente sempre costuma brincar que eu sou o técnico, eu sou o chato da coisa. A Lili é a parte mais sonhadora. É a florida, né? Eu sou da então, parte ela de diz, vamos botar uma lâmpada aqui. Um abajur aqui. Vamos botar um abajur aqui. Qual que é a minha primeira pergunta? Tem tomada? Aí eu digo, não tem, tu que se vira, né? Porque ele que vai resolver onde ele vai colocar, porque era abajur ali, né? Então a gente se complementa muito. Isso é muito importante para fluir, né? E a gente tem, assim, uma conexão muito, muito incrível entre nós dois, assim. Mesmo quando a gente tá desenhando, às vezes ele tá em home office, ou eu, ou lá no escritório, vice-versa, e a gente tem as mesmas ideias para o projeto, sabe? Eu pensei em fazer tal coisa.
Aí ele, nossa, eu também tinha pensado assim, sabe? A gente tem muita conexão. Então, a gente, em termos de estilo, de gostos, a gente é extremamente parecido. Até quando a gente vai ambientar as casas dos clientes, que a gente vai escolher objetos de decoração para levar na casa do cliente, a gente acaba escolhendo as mesmas A gente vai coisas. com a mão na mesma peça. A mesma assim. peça, sim. Então, incrível, né? a gente tem uma afinidade muito grande. A nossa parceria, ela deslancha muito bem, assim, para tudo, sabe? Em todos os aspectos do escritório, assim. A gente Fluir, por isso que os projetos dão certo. dão muito Exato. certo. Então sempre comigo é toda a parte mais técnica, mais assim, como é que tudo vai funcionar na vida real. Porque projeto é uma coisa, vida real é outra completamente diferente. E eu cuido mais dessa parte, a Lili mais sonhadora, mais de criação. Claro que a gente se ajuda em todos os aspectos. Claro. Desde Se conversam, né? Desde o início, desde o primeiro contato com o cliente, a gente tá sempre Sim. junto e a gente vai terminar o projeto, o lacinho de fita na cortina, juntos ainda. A gente vai se ajudando em todos os processos, mas eu fico com a parte mais técnica e a Lili mais criação da coisa toda. Uhum. E dentro desse processo criativo, como é que vocês funcionam? Dentro do estilo do que a pessoa quer, do que ela gosta, do que vocês têm uma temática que vocês queiram trabalhar, ou enfim, como que vocês fazem ou passam por esse processo criativo? Isso sempre vem do cliente. Então, o cliente nos chamou, a gente foi na casa dele, conversou com ele, tirou todas as medidas, a gente manda para eles uma lista de perguntas, online mesmo. A pessoa responde sentada no sofá, onde ela quiser. E lá tem uma série de imagens de projetos já feitos. E a pessoa vai colocando o que ela gosta e o que ela não gosta, principalmente. Então ali, a gente vai começando a entender um pouquinho. E quando a gente vai na casa do cliente, seja presencial, seja por uma chamada de vídeo, agora, facilidades, né? Isso é muito A gente já entende o que a pessoa gosta, em termos de cores, de acabamentos, de tecidos. E a gente vai trazendo isso para o projeto. E aí, é literalmente como se fosse fazer uma escultura. A gente vai começar do zero. Desenhar linha por linha do projeto. Só que ao invés de ser à mão, é no computador. Sim. Então vai desenhar o detalhe da gaveta, o detalhe do puxador, onde vai a torneira, abre por onde, por baixo, por cima, a iluminação tá onde. Então é teste e teste. Testa aqui, ficou desproporcional, volta, faz de novo. Botei 50 centímetros, não, mas quem sabe vai 40, quem sabe vai 45. A gente vai fazendo literalmente, lapidando o diamante, como a gente tava falando antes, né? Até o resultado final. E a gente gosta muito de nos reunirmos, né? Assim, com croquisão mesmo, né, Rafa? Assim, a gente, aqui é o quarto, aqui é a sala, e a gente já colocar ali as nossas ideias iniciais, sabe? Fazer um compilado de ideias ali, que tal a gente usar esse MDF com essa pedra, né? Aqui vai o guarda-roupa, aqui vai a pia, aqui vai, sabe? A gente já gosta já de meio que ir, quando a gente vai para modelagem, mas para ir para o programa, para fazer o desenho 3D, a gente já vai com uma ideia meio concebida, baseada em tudo isso, sabe? Nas imagens que o cliente gosta, que ele não gosta, no briefing dele, né? E essa troca que eu e o Rafa temos, e por muitas vezes com os nossos estagiários também, a gente gosta de ter essa troca, passar para a equipe, né? Vamos sentar todo mundo, entrou um projeto, o cliente tem esse perfil, né? Que nem agora recentemente a gente vai entregar um projeto meio místico, né? O cliente tem todo um perfil mais místico, assim, o projeto tá lindíssimo, então a gente trouxe nossos estagiários para participar desse processo todo, então, assim, de entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa voltada para a espiritualidade, para a meditação, né? E o resultado ficou incrível, assim, a gente começou a testar eles, né? De trazer para isso junto com a gente, né? De eles entenderem também o cliente, e super funcionou. Né? E aí, eu e a Lili, a gente respira a arquitetura e design praticamente. Então, a gente tá sempre indo atrás de o que as pessoas estão fazendo em São Paulo, o que as pessoas estão fazendo na Europa, nos Estados Unidos. Os fornecedores nos convidam muito para workshops de novidades, de tendências, de lançamentos do mercado. Então, como a gente tá dentro desse meio todos os dias, às vezes muitas horas por dia, as ideias, quando o cliente nos traz uma proposta, a gente vai buscar em repertório. Lá, eu vi na feira, eu vi com o fornecedor, tem esse material novo que foi lançado dia tal. Então, a gente vai trazendo todas essas referências, esses links de tudo isso que a gente vive, né, para conseguir criando o projeto dentro do estilo do cliente sempre. Eu ia mesmo perguntar essa questão da atualização de vocês, porque vocês também precisam estar sempre se atualizando, sempre buscando, né? Uma loucura. Porque o mercado hoje tem muita coisa à disposição. Queria, inclusive, perguntar para vocês esse ponto voltado para a praticidade, para a funcionalidade, né? O que a gente tem hoje à disposição sobre tecnologia, que aí eu digo que a cereja, acho que talvez seja a cereja do bolo de vocês, né? Que vocês podem estar também trazendo para os projetos. Tem muita coisa de automação,
né? A gente tem visto muito o conceito de casa inteligente. Então, tudo é conectado na internet, na Wi-Fi de casa. Até a lâmpada, para mudar de cor pelo celular. E aí, aliado a isso, é aquela casa com carinha de casa de vó, bem aconchegante, assim, mas muito tecnológica. É o que a gente tem visto muito. Então, tu pega o celular ou alguma automação, uma Alexa da vida, por exemplo, tu fala pra ela o que tu quer naquele momento. Vou assistir um filme. Então, ela vai mudar a configuração da casa inteira. Dá luz, desce um telão com um projetor, ativa o som. Ou liga Tem a sofás TV, que vibram hoje em uhum. dia, de acordo com o que tá passando na TV. Show. Então, a gente pode fazer tudo automatizado. Um dia de muito calor ou muito frio, por exemplo, meia hora antes de chegar em casa, tu pode acionar teu ar-condicionado pelo celular, já deixar ele funcionando, chegar em casa, Nossa, uma maravilha, gente. tá quentinho ou tá geladinho, né? Então, hoje tem muito disso. Ao mesmo tempo que a pessoa quer muito esse acolhimento de casa, chegar em casa, aquela casa que te abraça, mas quer essa praticidade também, né? Uma casa que funcione, né? Que possa ser prática no seu dia a dia. Até a cafeteira, gente. Até a cafeteira. Dá pra Quer programar até a café cafeteira. quentinho amanhã às 7 da manhã. Ela vai passar o café para 7 da manhã. Não, tem muita coisa à Sensacional. disposição, Uhum, né? sensacional. Muito legal. Muita coisa, a questão das janelas, persianas, cortinas. Tudo, Tudo. tudo. É Tudo. muita inovação Tudo. nesse meio de vocês, inclusive também dentro desse meio, pensando em inovação, tecnologia, mas também pensando em sustentabilidade. Exatamente. Né? Eu acho que tem muito esse olhar hoje na área de vocês para isso também, né? Com A gente certeza. sempre tenta reusar tudo que a gente consegue, aproveitar, usar de outra forma, readequar. Até tem uma cliente nossa agora que ela tem uma cristaleira e um sofá de família, herança de família. Então a gente vai manter aqueles objetos todos. Para que a gente vai comprar um sofá novo para gastar mais material, mais mão de obra? Já existe aquele sofá, a gente vai readequar ele para os propósitos agora. Uma lixadinha ali, trocar uma almofada. Mas vai estar lá Uma o sofá. repaginada. Novos usos para os objetos, sabe? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, por exemplo, em lixo, mesmo uma cidade como a nossa, que tem reciclagem de lixo, né? Tem coleta de lixo. O lixo, ele continua dentro do planeta. A gente não tem onde descartar ele. Então, é uma preocupação que a gente tem com embalagens, com tecidos, com descarte correto de resíduo de obra, né? Tudo isso a gente tem que pensar. O que dá para reaproveitar? Tem descarte de obra que dá pra gente aproveitar, né? Um revestimento que consegue aproveitar em outra coisa, sabe? E assim por diante, porque o lixo, ele permanece dentro do planeta. A gente não tem, foi pra atmosfera, foi pro buraco negro. Não, por mais que a gente selecione e coloque o lixo, cada um no seu lugar, ele continua dentro do planeta. Então, e é volume, né? A gente pensa em casa. Um dia que a gente não desce para levar o lixo, quanto que a gente já não tem de lixo, que a gente mesmo produz Com dentro da certeza. nossa própria casa, né? É uma caixinha de leite, uma latinha de refri, ou é uma caixinha de ovo, né? O orgânico, e aí vai, né? Sacolinha plástica, não são Mas preocupações. perfeito vocês trazerem essa preocupação que vocês têm com relação ao próprio trabalho de vocês, mas também até na escolha talvez de materiais, né? Com Também. certeza. Sempre os fornecedores que a gente busca, todos têm essa preocupação ambiental. Então, até tecido de sofá é feito de garrafa PET reciclada, que é retirada do fundo do oceano. Então, a gente sempre busca ir por essa linha. Eu tenho uma especialização em sustentabilidade, em edificações sustentáveis, então a gente sempre busca esse outro lado que é muito importante. Porque se a coisa já existe e ela pode ser ressignificada, por que não? Melhor do que produzir algo novo e descartar esse. Se a gente consegue usar aquele mesmo objeto, perfeito. É bem por aí. E puxando esse gancho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a intencionalidade nos ambientes, porque dando continuidade na conversa com relação à sustentabilidade, né, onde vocês estão de uma forma bem consciente, intencional, selecionando alguns itens, né, ou reutilizando alguns itens, buscando fornecedores que tenham o mesmo tipo de proposta também, isso é bem importante. Mas vamos trazer um pouquinho também desse olhar para a parte do bem-estar. Porque vocês, enquanto profissionais, muitas vezes o cliente ele deseja algo, mas também de que forma de intencionalidade que vocês colocam no trabalho de vocês para buscar esses itens ou até formas ou elementos que vão estar proporcionando esse bem-estar também. E assim, tudo que o cliente agrade aos olhos dele, o que é importante para ele. Então, a gente sempre pergunta, né, o que não pode faltar na tua casa nova, né? É uma pergunta importante para nós, né? Às vezes ele vai dizer, não pode faltar
Que nem uma cliente nossa, ela tinha de herança uma poltrona, que era da mãe dela, que ela queria usar no quarto novo dela, então a gente mandou reformar a poltrona porque tinha um valor sentimental muito grande. Então, o bem-estar, ele tá muito associado àquilo que tu olha e faz sentido para ti. Memória afetiva. Exatamente, faz sentido para ti. Não adianta nós ir lá na loja, escolher uma big poltrona linda, maravilhosa, de design, se não vai fazer sentido para o cliente. Né? Então, ela preferiu usar uma poltrona que ela já tinha, porque tinha um valor sentimental imenso para ela, né? Então, a gente sempre observa os pedidos do cliente. E através dos pedidos é que a gente consegue promover essa sensação de bem-estar dele dentro da casa. De ele se sentir satisfeito e realizado por a gente ter colocado ali, naquele espaço, naquele ambiente, algo que era muito importante para ele. Porque a gente tem o costume de pensar na casa com querer estar em casa. E não ter que fugir de casa porque a casa não está me agradando. Entende? Isso é um problema, inclusive, né? Até mesmo, por isso que eu digo a intencionalidade de vocês enquanto profissionais, né? Porque vocês, claro, vão agradar o cliente, vão ter esse olhar pro cliente, mas vocês sabem que tem alguns elementos que são importantes pro cliente naquele local, naquele espaço, né? Por exemplo, a altura, por exemplo, do teto, né? O ambiente, se ele é mais espaçoso, se ele é um pouco mais aconchegante, Com né? certeza. É mais restrito. Enfim, tudo isso influencia e acaba impactando no bem-estar também, Com certeza, até, por exemplo, se é um cliente mais agitado, mais calmo, que tem mais ansiedade, a gente tem cuidado nas cores que a gente vai usar no projeto, né? A sensação que tu vai trazer para aquele projeto. Se é um cliente que ele é mais agitado, que ele já é mais acelerado, a gente não vai usar uma cor tão vibrante, porque sabe que isso vai despertar nele mais agitação ainda, né? Que nem ambientes, por exemplo, que nem um dormitório, a gente vai para tons mais claros, mais neutros, mais acolhedores, porque é um lugar de relaxamento, de descanso, né? De curtir aquele momento. Ai, cheguei em casa, é meu refúgio, né? Então, a gente observa muito isso no cliente, a personalidade, os hobbies que ele pratica, como ele se porta na nossa primeira entrevista. A gente tem a entrevista das descobertas, né? Onde a gente conversa com ele ali, e justamente por isso que é das descobertas. A gente faz perguntas aleatórias para entender um pouquinho da personalidade dele. Daqui a pouco, assim, vamos usar um verde, uma pessoa que não gosta de verde, sabe? Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Tem todo esse cuidado. Ou até na cozinha, por exemplo, a pessoa quer comer menos. Aí, a gente não usa vermelho, nem amarelo na cozinha. Nem laranja, são cores que vão te induzir a sentir mais fome. Então, a gente vai usar cores mais calmas. De repente, um azul, um tom de verde um pouco mais claro. Então, tudo isso vai influenciando em como a gente se sente dentro de casa todos os dias. Que faz parte do bem-estar também, né? Sim, inclusive até mesmo a questão das texturas, né? Sim. Né? Seja pra caminhar descalço em casa. Um tapete fofinho enquanto acorda, sabe? O sofá, né? Por exemplo, inclusive a textura o estofamento, muitas vezes vai proporcionar que tu fique mais tempo naquele sofá ou não, né? Tanto que na pandemia, como as pessoas ficaram mais tempo em casa, a gente teve uma procura imensa de projetos de reforma, justamente por isso. A pessoa percebeu que, nossa, essa minha cadeira de jantar não é confortável, eu não consigo ficar aqui horas conversando porque me dói a coluna. Ou o sofá, gente, que sofá horrível, eu não consigo assistir um filme, sabe? Então as pessoas se deram conta, né, do quanto é importante, né, ter bons produtos, né, adequados à sua realidade, ao seu dia a dia, né, para trazer esse bem-estar. Então a gente teve assim uma leva de gente querendo trocar sofá, cadeira, papel de parede, pintar a casa, sabe? Criar cantinhos de jardim, até alguns cantinhos instagramáveis. Então. Exatamente, porque as pessoas ficaram muito mais tempo em casa. Porque às vezes tu chega em casa de noite, né? Tu vai sentar ali meia horinha, uma hora pra assistir um pouquinho de TV, tu não se dá conta que o sofá não é tão legal, né? Mas passa aí um dia inteiro assistindo série, ou trabalhando em home office, né? Ou tu enjambra um home office em casa, aí tu sente a necessidade de ter uma mesa na altura adequada, uma cadeira na altura adequada, né, para tu poder produzir melhor, mais feliz. E a gente produz mais feliz quando a gente tá bem assessorado, né? A gente trabalha melhor. Até as questões ergonômicas mesmo, tudo, né? Gente. Então, para esses espaços de home office são importantes. E trazer um pouco de verde para dentro de casa também. A gente sentiu muito, né? As pessoas, qualquer cantinho, a sacada ali, plantas e plantas e plantas. Porque faz parte do nosso ser humano o contato com a natureza, né? Com árvores, com terra, enfim.
Então a gente sempre fala também da questão do bem-estar, de trazer o verde pra dentro de casa. Plantinhas ali, o mais fácil de cuidar possível, que a gente sabe que todo mundo tem uma rotina muito louca, né? Não vamos esquecer de dar água pra elas. Mas trazer essa parte da natureza junto, faz parte Até junto mesmo- com as texturas, junto com tudo. Até mesmo essa parte natural que tu tá falando, né, Rafa? Desperta na gente essa sensação de bem-estar. A gente se sente acolhido, se sente Sim. pertencente àquele espaço, se conecta com algo que faz parte da nossa natureza, que é a natureza, né? Então, tem essa identificação, querendo ou não. E também, acredito que vocês também conseguem utilizar em outros elementos, até mesmo até plantas artificiais e tudo mais, dá para incorporar N coisas. Como eu digo sempre, o céu não é o limite. E tem uma coisa bem Não, é interessante verdade. em relação às plantinhas artificiais, né? Obviamente que sempre que possível a gente prefere usar as naturais, né? Por conta da troca do oxigênio, da energia que tem ali naquele ambiente. E do uso do plástico nas artificiais também. Isso. Né? Porém, o nosso cérebro, Ju, ele não identifica se é uma planta artificial ou se é uma natural. Exatamente. Então, se a pessoa não tem tempo de ter a sua plantinha ali, não tem problema de colocar uma plantinha artificial, né? Para trazer esse verde, essa conexão com a natureza. Também como as formas orgânicas que vêm se firmando nos últimos anos, né? Começou bem timidamente e agora a gente já vê mesas em formatos orgânicos, poltronas mais arredondadas, sofás, cadeiras. Por quê? Porque na natureza tudo é irregular, né? A gente não tem uma forma geométrica, uma árvore não é quadradinha, certinha, né? Ela é toda irregular. Então, as formas orgânicas nos remetem à natureza, por isso que a gente se sente confortável, né? Num sofá mais fofão, mais arredondado, uma cadeira, né, mais arredondada, porque nos remete a essa sensação de estar na natureza. E dentro disso, dentro desse cenário gigante, vocês podem brincar bastante também, né? Muito. Porque é bem lúdico também, Mentes né? criativas, né? Muito. Mentes A gente não se criativas. sente trabalhando muitas vezes. Não. É um parque de diversões. Não, porque vocês trabalham com muita criatividade e O vocês tempo todo. precisam também estar conectados com esse bem-estar, né? Sim. Ou provavelmente os espaços que vocês frequentam, né? Também ele é propício a isso, Mas né? vou te dizer uma coisa. Pra nós, quando é um projeto pra nós, pra nossa casa, é 1000 vezes mais difícil do que um difícil. projeto pra cliente. Total. A gente trava. Pra nós. Parece E que- agora, o que que eu faço aqui? O que pro cliente vai, flui, tranquilo. Pra nós, nossa senhora. É a perspectiva de fora, né? É muita referência. A gente quer usar tudo. A gente gosta de tudo, né? A gente quer usar tudo um pouquinho. Pra Saber desenhar pra escolher. gente. Tem alguém que tem que traduzir Tem que isso, traduzir, né? É importante, né? Ter essa perspectiva de fora. Por isso, esse papel muito importante que vocês realizam também como facilitadores desse processo. Sim. Não Os só dois condutores, né? o profissional que vai lá e implementa, mas também que tem esse entendimento, né? Isso é importante, que né? sugere, que propõe, né? Acho que faz tudo parte desse contexto, de trazer, e sempre o foco vai ser o resultado final, vai ser o cliente ter a sua casa como ele sonhou, como ele idealizou, né? Então a gente sempre fala, né, que a gente é muito sortudo, né? Que a gente entra na casa das pessoas para realizar sonhos. E é assim que a gente se sente mesmo, né? Então a gente tem que ter todo esse carinho, todo esse cuidado. E na nossa profissão, é muito, para nós, pelo menos a arquitetura, o design, vai muito além, né, de projetos bonitos, né? É aliado com propósito. A gente tem propósito nisso, de trazer melhoria para as pessoas, para a vida, para tudo, sabe? Então vem de encontro a muito aquilo que a gente acredita. Bem esses valores que vocês têm, né? Que é bem importante. Com certeza já impactaram muitas vidas em função do trabalho de vocês. É Isso verdade, já se reverberar aí de brilhar aí pro mundo, né? E para o mundo. é verdade, é verdade. Gente, a gente tá encerrando o nosso bate-papo, que eu adorei. Nossa, Aham. passa muito rápido. Vai ficar aqui em aberto para vocês Tem muito voltarem, assunto ainda, para vocês né, gente? trazerem, né, muitas outras coisas, muitos outros Será um contextos. E eu gostaria que vocês deixem o espaço para vocês aqui deixarem uma mensagem, uma dica para a nossa audiência. Vamos lá. Gente, então assim, ó, em relação, né, a projetos, a casa, amem a casa de vocês. Não tenham medo, né, de colocar aquela almofada dos sonhos, aquele sofá azul que tem vontade de colocar, de, sei lá, de pintar uma parede na cor que tu mais gosta. Pensem que a casa, ela é viva, ela faz parte do dia a dia, da rotina. É vocês que usam a casa, não a casa que usa vocês. Sempre tem que deixar esse entendimento, né? Então, façam do lar de vocês um lugar de memórias, de momentos, de alegria, de sorrisos, né? Vivam o lar de vocês. Show. Difícil superar isso?
palhaço. Mas o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte: não existem regras quando se trata de decoração e de arquitetura. Tem a parte técnica, ok, mas a parte de decoração não existem regras. Depende da intenção, depende do que a gente quer fazer e do que a gente quer transmitir através daqueles espaços. E a segunda coisa é, a casa é pra gente querer ficar em casa e não pra fugir da casa. Então a gente tem que tratar a casa como um refúgio. Ah, lindo isso, adorei. Gente, obrigada, Rafa. Obrigada, Ju. Lili, Obrigada pela contribuição de vocês aqui. Adoramos. Adorei. Espero que vocês também tenham gostado desse Pode Estar. Um beijo no coração de todos vocês e até lá. Shame